Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1022. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 25 minutos da quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Muito preocupado, o professor Bagdadi, ele chega angustiado para gravar os nossos episódios e isso acaba sendo uma característica fortíssima dele durante a nossa dinâmica aqui. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias, depois desse carnaval, dessa farra momesca que tivemos ao longo desse período. O Petit Jornal retoma as suas atividades. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1022. Você contou uma mentira, Daniel Souza. Você falou que estamos na quarta-feira de cinzas. O senhor está na quinta-feira de cinzas, diretamente de Sydney, na Austrália, abrilhantando o nosso programa aqui. Um prazer estar aqui mais uma vez. Daniel, voltando depois desse carnaval, deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, pessoal que está junto com a gente. Espero que tenham curtido o carnaval ou descansado no carnaval, como você preferir, né? Que você tenha tido bons momentos e a gente retoma as nossas atividades com uma notícia, Daniel Souza, que daqui a pouco vai parar de ser notícia, tá? O fato é esse, né? Daqui a pouco a gente vai tratar isso aqui como um evento semanal. Dessa vez a gente já ficou meio na dúvida, né, Tanguy? Quase tirou da pauta. A gente já ficou pensando se era a pauta principal ou não. Pô, vai botar na pauta principal? Será? Ou será que, isso aí fica depois ali né, perto ali da geleia da Shakira, mais pro final e tal? Mas, vamos dar um voto de confiança. Caiu mais um presidente peruano. José Herrí não é mais presidente do Peru depois de apenas 4 meses no cargo. O Congresso peruano o destituiu na terça-feira de carnaval, no dia de ontem, ele foi, na verdade, derrubado. E aí, isso que é interessante, Daniel, eu fui tentar entender como é que tinha sido exatamente a queda dele, porque ele não foi impeachmentado, né? Como que você derruba o presidente sem impeachmentá-lo? O fato é que ele estava no cargo de presidente de forma interina desde a queda da Dina Boluarte. Ou seja, você tinha uma presidente que era a Dina Boluarte, ela foi impeachmentada, e o José Herrí, como presidente do parlamento, como presidente da Câmara, né, do Congresso, assumiu no lugar dela. Então, ele foi destituído não do cargo de presidente da República, porque ele estava nessa posição de forma apenas interina. Ele sofreu, na verdade, uma moção de censura, o que o retira da posição de presidente da Câmara. Se ele não é mais presidente da Câmara, ele deixa de exercer interinamente a posição de presidente do país também. Então, no Congresso, Daniel, foram 75 votos a favor da moção de censura, 24 votos contrários e apenas 3 abstenções. O que motivou essa queda, Daniel, foram reuniões não oficiais com empresários chineses, o que acabaram considerando que se assemelharia a tráfico de influência, né? Então ele fez algumas reuniões ali que não estavam na agenda, com empresários chineses que queriam investir no país e tal, e os seus colegas ali no Congresso consideraram que estava mal explicada essa história e tal, e que não confiavam mais nele, por isso a moção de censura. Dessa maneira, Daniel, a gente tem um cargo vago, não tem presidente no Peru nesse momento. Então qual o caminho agora? Até a gente ter novas eleições, o Congresso vai ter que eleger um novo presidente e o presidente do Congresso vai assumir interinamente a presidência da República para poder conduzir o país até finalmente ter uma nova eleição. A gente está falando, Daniel, sobre a iminência da gente ter a escolha do 8º presidente em 8 anos. José Herrí era o 7º presidente dos últimos 8 anos. Uma vez que ele não é mais presidente, haverá um novo presidente, a gente não sabe quem vai ser ainda, a gente vai acompanhar por aqui. A gente chega, portanto, ao 8º presidente em apenas 8 anos. Só um ponto importante nesse processo todo que eu expliquei, o argumento do José Herrí, inclusive, era que você precisava ter um processo de impeachment. Claro que fazer o processo de impeachment do presidente
é mais difícil. Você precisaria de 87 votos contrários a ele para ele ser impeachmentado, mas o regimento do Congresso diz que, olha, não importa, não interessa que ele esteja na posição de presidente, ele não foi eleito presidente, né? Ele está na posição de presidente pelo fato, como consequência do fato dele ser presidente do Congresso. Então não foi necessário o impeachment e sim um processo um pouco mais simples de censura, e aí não precisou de 87 votos contra ele, 75 votos bastaram, ele foi derrubado e, portanto, não é mais presidente da Câmara e, portanto, né, do Congresso, portanto, também não é mais presidente da República. Que loucura, Daniel, que acontece no Peru. E eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a economia peruana. Como é que ela fica no estudo, né? Essa instabilidade política inacreditável, né? Assim, como é que isso impacta na economia? Impacta, não impacta? Conta pra gente. A economia peruana, Tanguy, vai muito bem, obrigado. Nós tivemos aí um crescimento acima de 3% no ano passado e a tendência é que esse bom crescimento se repita em 2026. Você tem algumas projeções que falam que o crescimento vai ser um pouquinho abaixo de 3, algumas projeções apontam que vai ser um pouquinho superior a 3. A economia peruana, ela tem grau de investimento, algo que o Brasil não tem. O grau de investimento significa que o Peru é considerado um bom pagador, né? Você acaba tendo aí uma nota de crédito boa e, consequentemente, isso facilita a atração de recursos, a atração de capitais. Apenas para registrar, na América Latina, grau de investimento tem o Chile, o Uruguai, o México, o Panamá, o Paraguai e o Peru. Os outros países não têm grau de investimento, entre eles o próprio Brasil. A gente está falando de uma economia peruana que é uma das maiores produtoras mundiais de cobre, ouro, prata e zinco. A mineração representa cerca de 10% do PIB e 50% das exportações do país. Isso acaba gerando receitas em dólares, o que ajuda a manter o superávit comercial, ajuda no equilíbrio das contas públicas e ajuda a atrair investimento estrangeiro. O preço alto das commodities no mercado internacional nos últimos anos ajudam a impulsionar, através do efeito multiplicador e do transbordamento de renda, a economia peruana. Além da mineração, o país tem exportações agrícolas e de pesca fortes, incluindo café, frutas, quinoa, peixes, frutos do mar, etc. Tem, inclusive, exportações de pescado muito significativas. E, apesar da instabilidade política, o investidor estrangeiro vê o Peru como um país estável economicamente, porque ele é estável economicamente. A lei de incentivo à mineração e infraestrutura continua sendo muito atraente para investimento estrangeiro. Você tem uma segurança jurídica relativamente boa para contratos de exploração de recursos naturais e justamente para proteção de investimentos. E as empresas internacionais continuam colocando recursos na economia peruana. E não é só isso. O Peru tem uma economia muito integrada no sistema internacional. O Peru tem acordos de livre comércio com União Europeia, China, países da América Latina e por aí vai, garantindo acesso a mercados internacionais. Você pega, inclusive, a lista de acordos de livre comércio que a República do Peru tem, é um negócio gigantesco, Tanguy, é um negócio muito impressionante a quantidade de acordos que foram celebrados ao longo de muitos anos. Fora isso, a gente está falando de um país jovem, que tem aí um bônus demográfico e, consequentemente, isso impulsiona as possibilidades de crescimento, acaba tendo ali também um empreendedorismo muito significativo, é um país bastante empreendedor, o que impulsiona também o consumo e atividades econômicas locais. O Peru é um caso bastante singular no sentido de que, olha, crises políticas são uma coisa, crises econômicas são outra coisa. Você tem um divórcio bastante significativo nesse aspecto. Um outro ponto que me parece importante é que o país tem regras fiscais e monetárias muito rígidas, ou seja, o coração da política macroeconômica não balança quando você troca o presidente, quando você troca o Congresso, não interessa. A gente está falando de um país que tem um endividamento muito baixo. O endividamento peruano ele oscila entre 30% e 35% do PIB. O endividamento do Brasil, o endividamento do setor público, está batendo a casa de 80% do PIB. A inflação é super baixa na economia peruana. A inflação é controlada pelo Banco Central. O Peru tem o mesmo presidente do Banco Central desde 2006. É o mesmo presidente do Banco Central. Então você tem uma previsibilidade significativa na política monetária peruana. Não tem surpresas.
Fora isso, o Peru tem uma grande quantidade de reservas internacionais, reservas em dólares, consequentemente, tem contas externas equilibradas, porque tem muitos dólares entrando. O Banco Central peruano colocou uma parte importante desses dólares que entram nas reservas internacionais e, consequentemente, a economia peruana não tem problemas no que diz respeito às suas contas externas. Tanguy, a economia cresce, a inflação está sob controle, o endividamento é baixo e as reservas internacionais são altas. Além disso, você tem um arcabouço jurídico que protege investimento, você tem um país jovem e que acaba sendo também muito empreendedor. É uma economia que tem tudo para andar muito bem e vai andando muito bem independentemente das questões políticas. O Peru, vizinho do Brasil, é uma das ótimas economias que nós temos na América Latina já há bastante tempo, apresenta realmente excelentes indicadores, excelentes níveis de desenvolvimento, independentemente de todas essas questões políticas que a gente acompanha aqui no Petit Jornal. É muito interessante porque você blindou a economia, você criou um arcabouço institucional que blinda a economia, ninguém mexe na política monetária, ninguém mexe na política fiscal, ninguém mexe nesse arcabouço jurídico que protege investimentos, e isso faz com que os políticos fiquem brigando, mas a economia continue funcionando, independentemente da briga deles. Isso é interessante, né, Daniel? Porque quando a gente olha, assim, principalmente os investidores aqui no Brasil, quando você pensa em diversificar investimento, você pensa automaticamente nos Estados Unidos, né? Então, o brasileiro, de uma forma geral, o investidor brasileiro, claro, foi acostumado ao longo de décadas e mais décadas a pensar em diversificação internacional, basicamente olhar para os Estados Unidos, aqueles que diversificam. É muito comum que o investidor brasileiro fique somente no Brasil. E é importante, né, Daniel, quando a gente olha para o mundo, há outros perfis, outras oportunidades de investimento. E para você que está querendo construir um patrimônio financeiro, isso é fundamental e principalmente ter alguém do seu lado que seja capaz de oferecer esse direcionamento com muita consciência, com muita segurança, para você garantir que você tem uma gestão independente muito bem feita, né, do seu patrimônio. Por isso a gente indica a Rio Claro Investimento, que é uma gestora independente e personalizada para te ajudar a trabalhar com o mercado do Brasil e do mundo com o objetivo de você não ficar vendido num caso de crise bancária no Brasil, crise econômica internacional, para garantir que você tenha uma gestão muito bem feita, muito sólida, de tudo aquilo que você amealhou ao longo da vida, né? Todo aquele dinheiro que você já tem. Fica a recomendação da Rio Claro Investimento, o link está na descrição desse episódio. É sempre importante lembrar que a Rio Claro Investimentos ela não vende produtos financeiros, não é uma daquelas empresas que recebe corretagem quando empurra produtos financeiros para você. Não é isso. A Rio Claro Investimentos ela faz um trabalho de gestão do seu patrimônio, focado exclusivamente no seu interesse, no interesse do cliente. O foco da Rio Claro é fazer com que esse patrimônio cresça no longo prazo e, consequentemente, todos os objetivos financeiros do cliente sejam atingidos. Esse tipo de especificação é super importante porque é o diferencial da Rio Claro. A Rio Claro não tem nenhum tipo de conflito de interesses, um único interesse é o interesse do cliente, isso está sempre muito claro, então vale a pena, gente, link no descritivo desse episódio, clique, conheça o trabalho da Rio Claro que você vai gostar demais e em tempos tão turbulentos ter o auxílio profissional na gestão do seu patrimônio é absolutamente fundamental. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar sobre a França. A gente tem uma situação política muito complicada na França, a gente vem acompanhando isso aqui, um congresso que está absolutamente dividido, né? Um presidente francês que tem muita dificuldade de manter um governo funcionando, né? Você tem constantes trocas de primeiros ministros e uma eleição presidencial no ano que vem, né? Que está chegando e que traz um favoritismo aí para grupos da extrema-direita francesa, né? Principalmente com a Marine Le Pen. Marine Le Pen, ela, nesse momento, está inelegível, está recorrendo, mas, de qualquer maneira, o seu grupo político parece muito, assim, muito sólido, né? Muito consolidado para tentar ganhar essa presidência no ano que vem, né? Ela já chegou no segundo turno 2 vezes e a chance de conseguir no ano que vem é maior do que nas últimas 2 tentativas. E um fato, Daniel, desses últimos dias agora, balançou severamente a política francesa, que foi a morte de um ativista da ultradireita francesa, um rapaz de 23 anos chamado Quentin Daranque. Ele tinha 23 anos e ele foi morto, Daniel, no momento em que ele participava de uma manifestação da ultradireita. Então você estava tendo um evento na cidade de Lyon, né, uma das maiores cidades francesas. Esse evento estava acontecendo, Daniel, era um evento, na verdade, da esquerda francesa, de uma eurodeputada chamada Rima Hassan,
E por ocasião desse evento, dessa política da esquerda francesa, manifestantes da extrema-direita francesa também estiveram nos arredores e você tinha, portanto, uma manifestação da extrema-direita. Isso acabou levando a um atrito, um confronto entre políticos, né, na verdade, militantes da extrema-esquerda com esse rapaz que acabou sendo espancado, né? Ele foi derrubado, espancado por pelo menos 6 indivíduos encapuzados. Ele passou 2 dias internado e ele faleceu. Ele faleceu no hospital. Como consequência disso, a polícia francesa prendeu 11 pessoas ligadas ao partido, um dos principais partidos da esquerda francesa, né, partido que teve o maior sucesso na última eleição, que é La France Insoumise, né, então a França Insubmissa, que foi de fato um dos partidos que ganhou maior notoriedade ao longo dos últimos anos. E um deles, inclusive, né, uma dessas 11 pessoas presas, Daniel, é o assessor de um parlamentar do A França Insubmissa. É o assessor do parlamentar chamado Raphaël Arnaud. Isso levou, Daniel, a um aumento exponencial da tensão na França. Já é um país muito tensionado por conta dessa disputa, não mais entre uma centro-direita e uma centro-esquerda, né, como foi a tendência na França, aliás, em tantos outros países, né, durante tanto tempo, mas agora entre um centro absolutamente isolado, que perde popularidade, uma extrema-direita que ganha força, uma esquerda radical que ganha força também, e uma eleição presidencial que vai chegar em breve. A gente teve o governo francês, né, Daniel, por meio do porta-voz do Emmanuel Macron, né, do governo do Emmanuel Macron, dizendo que a França Insubmissa, né, o partido da esquerda radical, tem responsabilidade indireta e responsabilidade moral pelo assassinato do Quentin Daranque. Naturalmente, isso levou também a uma reação muito importante por parte de militantes da extrema-direita. Então, tenta imaginar, né, o barril de pólvora que se tornou a França nesse momento, levando em consideração que, como eu disse, a gente tem uma Marine Le Pen, que é a candidata que nesse momento, né, desponta como talvez uma das favoritas à eleição presidencial do ano que vem, que está inelegível. Ela já indicou que se ela não puder concorrer, se ela não conseguir derrubar essa inelegibilidade, ela vai colocar o Jordan Bardella, que tem 30 anos apenas, né, mas é o pupilo dela, para disputar a eleição. E na França não há idade mínima para você ser presidente. Quer dizer, há idade mínima, você só tem que ser maior de idade. Maiores de 18 anos podem ser presidentes na França. Então isso significa que Jordan Bardella, aos 30 anos, pode sim ser o presidente. E ele tem pontuado bem, Daniel, nas pesquisas. Claro que ainda falta um tempo, né? A eleição ela vai acontecer no ano que vem, mas a gente vai ter um termômetro importante, Daniel, entre os dias, na verdade, nos dias 15 e 22 de março, ou seja, está falando daqui a um mês, a gente vai ter eleições municipais. E existe uma expectativa que o grupo do Rassemblement National, né, o Reunião Nacional, que é o grupo da Marine Le Pen, o grupo da extrema-direita, performe bem, né? A tendência é que ganhe prefeituras importantes, que ganhe espaço, né, nas regiões francesas, né, são eleições locais, e a tendência, portanto, é que com isso se prepare para ter mais palanques no ano que vem. O fato é que essa morte do Quentin Daranque, Daniel, ainda mais associada a alguém que está ligado, né, inevitavelmente, né, inegavelmente, está ligado ao principal partido, né, o partido mais vocal nesse momento da esquerda francesa, contribui muito para essa tensão na França. A gente vai ter que acompanhar aqui, né, um dos países mais importantes para a União Europeia, é uma economia grande, uma economia importante, e a situação na França, nesse momento, é extremamente tensa. Me parece que isso vai ser um elemento muito importante para a gente imaginar o cenário das próximas eleições francesas, Daniel. Tanguy, passando para a próxima pauta, o governo dos Estados Unidos concedeu licenças que permitem multinacionais do setor petrolífero operarem na Venezuela. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos está concedendo licenças para empresas de petróleo operarem não nos Estados Unidos, mas na Venezuela. As licenças abrangem todas as transações relacionadas ao setor de petróleo e gás que essas companhias realizarem no país. Então, podem operar em todos os setores, não tem nenhum tipo de problema. As 5 grandes petrolíferas autorizadas são, tome nota, Chevron, dos Estados Unidos, Eni, da Itália, Repsol, da Espanha, BP, do Reino Unido e Shell, do Reino Unido. Me chamou a atenção o fato de que só temos a Chevron, dos Estados Unidos, e a Chevron já estava na Venezuela, aliás, antes mesmo
da captura do Maduro, a Chevron já, inclusive, enviava petróleo venezuelano em direção aos Estados Unidos. Então, as companhias podem aí retomar ou participar, né, de atividades de exploração, produção e negócios no setor de petróleo e gás venezuelano, sem qualquer tipo de penalização, de sanções dos Estados Unidos. As autorizações também permitem celebrar contratos e atrair novos investimentos. Eu acho isso maravilhoso, porque os Estados Unidos, inclusive, dizem qual é o marco legal, quais são as regras, como é que vai funcionar e assim por diante. Lembrando sempre que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, mas a produção caiu drasticamente ao longo da última década em função de múltiplos fatores. Uma produção ali que chegou a 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, caiu agora recentemente para algo em torno de 800 mil barris de petróleo por dia. E uma outra pauta, Tanguy, que eu queria trazer aqui: Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Países Baixos divulgaram uma avaliação conjunta afirmando que análises de amostras do corpo de Alexei Navalny, que era o grande opositor de Vladimir Putin, mostraram a presença de epibatidina, uma neurotoxina encontrada em rãs dardo da América do Sul e não presentes na Rússia. Eles afirmam que isso indica que Navalny foi envenenado enquanto estava preso. Aliás, eu lembro das imagens do Navalny, Tanguy, claramente ele estava com algum problema exógeno, digamos assim, né? Ele estava muito fraco, ele foi ali visivelmente definhando, e agora os europeus afirmam que ele foi envenenado, que não seria exatamente uma surpresa, dado o histórico que a gente acompanha na política russa. O Kremlin rejeitou as acusações, chamando as alegações de tendenciosas e infundadas e alegando que não houve qualquer envolvimento do Estado russo no caso. Eu achei isso interessante. O Estado russo não se envolveu no caso e, inclusive, eles reafirmaram que acreditam que Navalny morreu por causas naturais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que o governo americano está ciente do relatório europeu e considera as conclusões preocupantes, e, segundo ele, os Estados Unidos não têm nenhuma razão para questionar as conclusões apresentadas pelos países europeus, embora o Washington não tenha participado ali da declaração conjunta, Tanguy. Marco Rubio, aliás, Daniel, vai ser um dos atores, né, um dos personagens da nossa próxima pauta. Segundo o portal Axios, e aí eu estou dizendo isso, Daniel, porque é um vazamento, né? Enfim, não é uma informação divulgada nesse momento, mas segundo o portal Axios, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, estaria mantendo conversas secretas com o neto de Raul Castro, que se chama Raul Castro. Então, a ideia, Daniel, lembrando que o Marco Rubio ele é de origem cubana, né, cubano-americano, e a ideia, Daniel, que foi vazada ali para o portal Axios, é que não é exatamente uma negociação formal, mas é uma discussão sobre o futuro da ilha. A gente sabe que o Raul Castro, o velho Raul Castro, irmão do Fidel Castro, se afastou da presidência, ele não está... enfim, o próprio Raul Castro, né, o neto dele, não atua diretamente ali no governo, mas é um cara que tem influência, que pode ter uma palavra importante e tudo, e que há, portanto, uma certa ideia de eventualmente pensar no que pode ser feito para além do governo do Díaz-Canel, que é o atual presidente do país. Importante lembrar que o Díaz-Canel, Daniel, ele não era um revolucionário, né? O que quebra um pouco aquela lógica que a gente teve. A gente teve durante muito tempo um governo de Fidel Castro, que era um revolucionário, depois de Raul Castro, que era um revolucionário também, e agora você tem meio que essa nova guarda. Então há uma tentativa, haveria, segundo o portal Axios, uma tentativa de fazer uma ligação ainda com a velha guarda para tentar entender o que pode ser feito. Não dá para a gente duvidar, Daniel, eu não estou afirmando, né, que a gente não tem como saber, mas não dá para duvidar, porque foi mais ou menos o expediente que os Estados Unidos utilizaram com a Venezuela. Então, antes do Maduro ser capturado, tirado de cena, né, enfim, naquela operação que aconteceu no iniciozinho de janeiro desse ano, houve negociações, houve uma série de contatos, de diálogos, aliás, com o próprio Maduro. Trump e Maduro chegaram a se falar por telefone. Então, o governo Trump ele não é avesso a algum tipo de consulta, de conversa, vamos ver o que pode acontecer.
mas o fato é que Cuba está vivendo nesse momento né, um período de estrangulamento atroz, né, por conta da questão energética. Cuba recebia energia basicamente da Venezuela, desde que Maduro deixou de ser presidente venezuelano. Aliás, a pauta que você trouxe aqui já é muito ilustrativa, né? Os Estados Unidos é que controla o petróleo venezuelano. Cuba deixou de receber essa ajuda. O México se colocou na posição de não, pode deixar que eu vou mandar energia, mas também recuou por pressão americana. E nesse momento, portanto, Cuba está vivendo um período muito difícil, um período que, aliás, tem se assemelhado ao período do fim da União Soviética, né? No momento ali no qual Cuba também passou por um período de penúria, né? Dificuldades econômicas muito severas. Não é por acaso, portanto, Daniel, que quem foi para Moscou, aí o ventinho gelado da Guerra Fria, né, aparecendo aí de novo, foi o chanceler cubano Bruno Rodrigues. E ele foi para Moscou, Daniel, foi recebido por Vladimir Putin, o próprio, né, o presidente russo, recebeu o chanceler cubano Bruno Rodrigues e caracterizou as novas sanções americanas contra Cuba como inaceitáveis e garantiu que Moscou fornecerá ajuda material à Havana e defende que as negociações devem estar no lugar, elas devem entrar no lugar de qualquer tipo de bloqueio naval. Segundo o Kremlin, o tema Cuba não foi discutido com Washington, né? Então a gente teve conversas aí ao longo dos últimos dias entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, né? Negociações que aconteceram em Genebra para tentar resolver lá a questão da Ucrânia. Spoiler, não deu em nada, a gente já sabia que não ia dar em nada, porque a questão territorial trava qualquer tipo de solução, mas segundo o Kremlin, o tema Cuba não foi colocado na mesa, não foi debatido, mas certamente Cuba está buscando alternativas. O que eu posso fazer, como é que eu posso movimentar? E, portanto, Moscou acabou sendo visto como uma possibilidade. Vamos ver, Daniel, mas me parece que o Trump ele quer ter algum tipo de manchete com relação a Cuba também. É um tema muito antigo, um tema que mobiliza muito a ala mais conservadora do eleitorado americano, e parece que está tentando encontrar alternativas que podem ser, claro, por meio de um sufocamento, tentar derrubar o governo, mas, segundo o portal Axios, está tentando também fazer consultas e imaginar o que pode ser feito aí com determinados grupos que atuem dentro da política cubana, Daniel. Esse me parece ser um ponto central, Tanguy, porque o regime cubano está muito bem postado, você não tem uma oposição organizada, a oposição cubana mora nos Estados Unidos. É um problema um pouco semelhante ao do Irã. Tudo bem, aquele regime que tem condições de se defender e eventualmente cai, você bota o quê no lugar? Não tem ninguém presente no tecido social capaz de tomar o lugar daquele regime constituído. E tanto o Irã quanto Cuba se estabeleceram ao longo de muitas décadas, têm muitas camadas de proteção, têm sistemas de repressão fortíssimos, conseguiram realmente sufocar as oposições organizadas. E os Estados Unidos, o Donald Trump, fica ali meio sambando de um lado para o outro para tentar uma alternativa e fica claramente tendo dificuldades para enxergar, ok, o que eu faço aqui para tirar esse regime que está tão bem postado em países que não têm uma oposição minimamente organizada e estruturada localmente? E só para complementar aqui, Raul Castro, né, o velho Raul Castro, irmão do Fidel Castro, que participou da Revolução, que foi presidente, nesse momento tem 95 anos, então até é difícil saber se ele está envolvido de alguma forma, em qualquer tipo de conversa nesse sentido. Por isso que a conversa, segundo, de novo, Portal Axios, se dá entre o Marco Rubio e o neto do Raul Castro, que é homônimo, também se chama Raul Castro, Daniel. Tanguy, avançamos para a geleia da Shakira de hoje? Daniel, a geleia da Shakira de hoje envolve alface, por algum acaso? Envolve. Envolve alface. A geleia da Shakira de hoje traz Liz Truss, a ex-primeira-ministra do Reino Unido, que foi derrotada por uma alface, por conta da brevidade de seu governo. Liz Truss, que entrou para a história como sendo a primeira-ministra que estava no cargo quando Elizabeth II morreu. Acho que é a única coisa que a gente tem a lembrar sobre Liz Truss. Eu lembrava mais da alface, tá, Daniel? Você me desculpa. Agora eu lembrei, né? Realmente, a Elizabeth II morreu e tal, mas a alface me marcou mais do que essa simultaneidade da morte da rainha. A sua indiferença em relação à família real britânica é algo constrangedor, Tanguy. Eu que estou aqui num território que é vassalo, né, da família real britânica, preciso trazer esse registro. Pois bem, a Liz Truss, Tanguy, que desde que perdeu ali o poder, perdeu o cargo de primeira-ministra, embora tenha ali uma belíssima pensão por ter sido primeira-ministra, ela resolveu, Tanguy, veja você, ela resolveu criar um programa no YouTube,
onde ela critica elites e promove narrativas de crise no Reino Unido e no Ocidente, a gente sabe mais ou menos qual é o tipo de conteúdo que esse tipo de político acaba oferecendo, nesse caso, esse tipo de política. E a Liz Truss, ela tweetou uma imagem ao lado de Donald Trump com a legenda "Right about everything", fazendo referência ao Trump. O Trump está certo em tudo! Ele estava certo! Ele sempre soube. A Truss sorri vitoriosa, mas o Trump aparece um pouco confuso, com aquele sorriso meio forçado, com o polegar levantado e sem muito entusiasmo. É claro que a Liz Truss está tentando pegar ali um pouco da popularidade do Trump e mostrar que ela, Liz Truss, é alguém capaz realmente de enfrentar esse establishment político, que é capaz de mostrar que ela sabe qual é o verdadeiro caminho para o Reino Unido. Achei um pouco patético, porque é muito evidente o que ela está tentando fazer. Ela está tentando, de alguma forma, recuperar uma carreira política que ela perdeu através de um processo de radicalização. Processo de radicalização que ela está utilizando as redes sociais, as plataformas digitais, etc., e também tenta colar a imagem dela à do Donald Trump. E uma coisa que também me chamou a atenção, essa imagem mostra um pouco uma certa distância simbólica do Reino Unido em relação aos Estados Unidos nesse momento, porque o Reino Unido não está num momento de bom relacionamento. O Starmer tem mostrado aí um certo distanciamento em relação ao Trump, e aí quem aparece para tirar uma foto com o Trump é a Liz Truss, que é uma política hoje absolutamente irrelevante no Reino Unido, e essa foto foi tirada nos Estados Unidos, na Flórida, quer dizer, ela foi até lá para tirar uma foto com o Donald Trump e tentar projetar uma imagem de anti-establishment, que ela nunca teve, mas está tentando construir para ver se ela tem algum tipo de relevância política, volta a ter algum tipo de relevância política que ela perdeu. Então você disse que a gente não lembra da Liz Truss para nada. A gente só nessa live de hoje, só nesse episódio, a gente já vai lembrar que a Rainha Elizabeth II morreu durante o seu curtíssimo governo. A gente já vai lembrar da alface, né, a alface americana, que demorou mais para apodrecer do que o seu próprio governo, e que ela foi até a Flórida para tirar foto com o Donald Trump. Então, tá caindo por terra aí esse negócio que você falou que, ninguém lembra dela. Tá aí, temos várias coisas para lembrar já dela. Não lembro mais nada, tá, Daniel? Inclusive, se passar por mim na rua, capaz de eu demorar um pouquinho para lembrar, mas várias coisas pra gente lembrar da senhora Liz Truss, né, quando a gente for contar a sua biografia. Daniel Souza, dessa maneira, a gente chega ao fim do nosso episódio. Deixa aqui um super agradecimento a você que nos acompanha, você que curte o nosso trabalho, você que gosta do Petit Jornal, você que acompanha o que está acontecendo no mundo junto com a gente. E lembrar, Daniel, que na próxima terça-feira temos aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. Essa aula aqui está disponível para todo mundo, você está convidadíssimo, né? Vem junto com a gente, que vai ser uma aula na qual a gente vai falar sobre a Groenlândia, né? Por que a Groenlândia virou essa obsessão de Donald Trump? Aliás, Daniel, só para deixar claro como é que o tema não morreu, hoje o rei da Dinamarca estava lá na Groenlândia, foi lá, vestiu um casaco, né, com o brasão da Groenlândia, o brasão da Dinamarca, para mostrar como é que nós somos uma coisa só e tal. Se você quiser saber qual a importância que a Groenlândia tem, por que Donald Trump fala tanto sobre isso, tá lá. Acessa lá o YouTube do Petit Jornal. Aliás, a gente está quase chegando a 70 mil inscritos no YouTube do Petit Jornal. Dá essa força lá pra gente. Temos o canal de corte também. Dá essa força lá pra gente, porque isso ajuda muito o nosso projeto. E assistindo a aula, você vai conhecer um pouquinho do que a gente faz lá no nosso outro projeto, que é o Petit Cursos, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um trabalho artesanal, não tem aí o suporte de um grande conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Chave Pix no descritivo desse episódio. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, que acaba sendo uma boa alternativa para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma delas será confortável para você. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.